Bom dia, que é bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a essa aula aqui sobre o livro Flor do Lácio. E o texto de hoje é A Casa da Fazenda. Esse foi o primeiro texto que eu fui apresentada pelo professor Francisco Scorsin. E que quando ele falou desse texto, eu fiquei bem assustada, porque eu disse, não entendi nada, tá? Então essa é a primeira reação mesmo que a gente tem. E eu tenho tido a reação com relação a todos os textos, eu e a Rafa, tá? Mas eu também acho que o banco de vocabulário começa a melhorar, né? Começa a aumentar. Então a gente vai melhorando. É um exercício que a gente faz diariamente. Nós temos usado o livro desde o começo de nossas aulas diariamente e tem sido muito bom. E estamos sem pressa, né? Vocês sabem que eu, como educadora clássica, tenho princípios pedagógicos clássicos que norteiam as minhas aulas e, de fato, são norteadores. Eu não estou preocupada em cumprir apenas um cronograma. Se você não assistiu a minha série sobre princípios clássicos pedagógicos, recomendo que você assista, porque isso vai te trazer paz. Você vai conseguir tocar a sua aula como professor clássico, uma forma muito melhor, muito conduzida mesmo por Deus, tá bom? Então, aqui, aquele mesmo jeitão, até fiz diferente, interessante, né? Eu fiz diferente aqui no meu caderno. Eu fui escrevendo o texto e deixando bastante espaço, como eu faço com latim, a gente faz tradução de latim também, a Rafa. Então a gente escreve a sentença, eu deixo um espaço em cima para eu fazer a análise do termo, do que aquele termo é em português, e embaixo eu faço análise do que aquele termo é em latim. Então deixo um baita do espaço em cima e embaixo. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Mas a primeira coisa é ler, né? Vamos ler, eu também vou fazer alguns comentários aqui sobre a aula do professor Francisco Corsim, para enriquecer também a nossa aula, tá bom? Então eu vou ler. Continuamos aqui com coisas, aquele que está aqui, coisas sem movimento. A Casa da Fazenda. Era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. Assobradado, erguia-se em alicerces o muramento, de pedra até meia altura, e dali em diante de pau a pique. Esteios de cabriúva entremostravam-se, picados a enxó, nos trechos donde se esboroara o reboco. Janelas e portas em arco de bandeiras em pandarecos. Pelos interstícios da pedra amoitavam-se samambaias e nas faces de Noruega avenquinhas raquíticas. Num cunhal crescia a nosa figueira, enlaçando as pedras na terrível cordoalha tentacular. A porta da entrada ia ter uma escadaria dupla, com alpendre em cima e parapeito esborcinado. O texto é de Monteiro Lobato. E aí, eu vou falar o comentário aqui do professor, né, do Chico. Ele fala assim, tá, e aí esse livro ele usa, não sei se usa ainda, mas usava, né, deu muita aula particular com esse livro. Então, ele pedia para o aluno ler, e aí ele perguntava, né, o que é uma casa da fazenda para você? E aí ele fala no vídeo que, na minha cabeça também, era uma casa de novela de época. Sim, a moça, né? Porque aqui ele começa falando que era das antigas fazendas negreiras, e o meu imaginário, como o do professor também, remetia àquela série da Sim a Moça, novela, não lembro, do Sim a Moça, né? Porque fala da época da escravidão aqui no Brasil. Aquelas casas lá eram de senhores fazendeiros, né? E aqui, quando a gente começa a fazer o estudo dos vocábulos, a gente começa a ver que essa é uma imaginação equivocada dessa casa de fazenda. Pode até ser uma casa de fazenda, mas não dessa que o Monteiro Lobato está explicando aqui para nós, tá? Pra gente. Então, eu fui fazendo assim, então, era o casarão das antigas fazendas negreiras, que tinham escravos.
Se você procurar no Google, não tem muita coisa, ou muito essa referência mesmo de novela, tá? Então, ficamos em suspensão de crença aqui. Assobradado. Então, eu já tenho uma característica, né? Que era um sobrado. Erguia-se em alicerces. Então, eu tinha uma fundação, uma base, que ela se erguia. Provavelmente não ficava aqui no térreo, ela subia. Eu tinha essa base. O muramento, que é isso? Um muro e fortificação. Então, eu tô falando aqui para vocês as dúvidas que eu tive do vocabulário e aqui em cima eu já tô dando a explicação, tá? O muramento, que é essa fortificação de pedra até meia altura. Então, é isso mesmo, ela sobe o alicerce e aí eu tenho um muro de pedra até meia altura. E dali em diante, de pau a pique. O que é pau a pique? É uma parede ripa. Aí você vai lá no Google, né? Tem muito no interior do Ceará, eu sei porque minha família é de lá, mas meu pai sempre fala disso, mas são ripas de madeira que eles preenchem com barro. Tá? Então, era de pedra até meia altura e depois de pau a pique. Esteios de cabriúva. Então, não é qualquer esteio. Então, primeiro, o que é esteio? Esteio é uma peça para escora, é como se fosse uma escora. Né? De cabriúva. Então, não é de qualquer tipo. Também tá vendo aqui, gente? Ó, frase, preposição adjetiva. Então, tipo de madeira. A gente foi procurar que tipo de madeira era essa. É uma madeira que não estraga. Então, ela realmente pode ficar na parte externa da casa. A gente tá vendo aqui a parte externa, né? Ela tá exposta, esse esteio, e ela não estraga. Pode tomar chuva. Entremostravam-se. Entremostrar é mostrar parcialmente. Tá? Picados a enxó. Enxó é um ferramento. Não, um tipo de madeira. Não, é um ferramento mesmo. Peraí, gente. Agora eu fiquei confusa aqui. Então tinha essas escoras de cabriúva. Não era qualquer escora, né? Eu tô indo aqui no Causos Aulete online, tá? Enxó. Enxó. Ferramenta de cabo curvo e lâmina para desbastar madeira. Ah, então, por quê? Picados a enxó, eles foram cortados com essa ferramenta, esses esteios. Então, eles mostravam-se parcialmente, eles não ficavam totalmente expostos, por isso que essa madeira não pode estragar. E eles foram picados, cortados com essa ferramenta de cabo curvo e lâmina de aço. Aí a gente pode ir lá procurar a imagem. Eu acho que na época eu vi. Tem aqui no Google, tá? Só procurar enxó que vai aparecer essa ferramenta. Então, essa ferramenta cortou esse esteio de cabriúva, que aparecia parcialmente, nos trechos onde se esboroara, que reduzia a pó, o reboco. Então, esse reboco tá caindo. Por isso que tá aparecendo essa madeira. Por quê? Porque esse reboco tá se desfazendo, se reduzindo a pó, tá? Que esse reboco deve ser o reboco de pau a pique, tá? Então, veja só, ele já tá dando uma figura pra gente que não tem nada a ver com aquela figura de Casa de Fazendas assim, a moça, de novela ou série de época, tá? Não tem, ela tá se acabando, certo? Ele falou basicamente o que daqui? Da parede, né? Dessa fundação e parede. Tudo bem? Janelas e portas em arco, de bandeiras em pandarecos. Essas janelas e portas em arco são aquelas janelas e portas que tem aquele arco redondo em cima e que essas bandeiras estão em frangalhos. É aqui também, de novo, ó, frase preposicional adjetiva. Essas bandeiras estão em pandarecos, é que elas estão em cacos, em frangalhos, tá? Pelos interstícios, que são fendas da pedra, que eu acredito que seja a pedra desse muramento, tá? Amoitavam-se, enfiavam-se samambaias. Então tinha
samambaia saindo por essas fendas do muramento. E nas faces de Noruega, que é isso? Nas faces é lado de Noruega que não bate o sol. Então tem um lado da casa, sempre tem, né? Onde a gente tem onde bate sol e onde não bate sol. Então, onde não batia sol, também surgem o quê? Avenquinhas raquíticas, que são plantinhas, né? Franzinas. Não era uma coisa, não estava um matagal, mas estava saindo. Então a gente tinha a samambaia. Não, a samambaia não está na face de Noruega. Ele fala que a samambaia estavam enfiadas nessas pedras, nas fendas. E na face que não bate sol, aí sim temos essas avenquinhas raquíticas. Deixa eu ver se eu achei. Eu acho que a gente procurou a avenquinha. Vou olhar aqui. Tem. Então você olha aqui no Google, vai aparecer essa avenquinha. Bem bonitinha. Tudo bem, gente? A descrição continua aqui. Num cunhal, que é a esquina da casa, crescia a nosa figueira, que é uma velha figueira, tinha uma figueira antiga lá, enlaçando as pedras na terrível cordoalha, como se fossem cordas. Aí eu procurei. É quando a raiz, né, cordoalha tentacular, que se estende por todas as direções. Então é aquela raiz que ela fica parecendo um monte de corda. E ela tá o quê? Ela está enlaçando nas pedras. Eu acredito que ainda seja essa pedra do muramento, subindo, né? Não ficou claro aqui que pedra, se é a pedra do muramento ou se é a pedra do terreno. Se bem que ele fala aqui numa quina, né? Num cunhal. Num cunhal da onde? Da casa? Pode ser. Num cunhal do terreno? Eu acho que ainda é da casa, porque tá falando da casa de fazenda, né? A porta da entrada da casa ia ter uma escadaria dupla, provavelmente aquela que sobe assim, né? Com alpendre, que é um telhadinho para proteger, a pessoa sobe a escada, mas tem uma proteção, né? Em cima, e parapeito esborcinado. Parapeito é parede de apoio, que é como se fosse um corrimão, né? Esborcinado, que é danificado. Deu para entender o texto, gente? Deu. A partir do momento que a gente vai atrás dos vocábulos e vai fazendo essa análise, a gente consegue entender. Sendo aqui bem sincera, essa parte do cunhal que crescia a velha figueira, que a figueira nasce na terra, né? Mas eu fiquei com dúvida se ela estava enlaçando pedras que estavam por ali ou essas pedras do muramento, tá? Não ficou claro para mim, sendo sincera com vocês. Tá certo? Tudo bem? Então, é isso. A gente fez, então, o estudo imaginando o que o autor está me dando de descrição dessa casa. E essa casa é bem diferente daquela casa lá, como o professor Chico fala, né, no vídeo, bem diferente daquela casa que imaginamos lá, ou temos como referência aquilo que eu falei na aula 1, né? Que é aquela imaginação mais que foi colocada na nossa mente e não a imaginação que criamos a partir do texto, né? Bem diferente lá da Sim a Moça, certo? E aí ele fala aqui de novo para a gente fazer os exercícios, né? Então tem o estudo das palavras e expressões, já fui fazendo isso aqui com vocês. Também fazendas negreiras, o que se deve entender por fazendas negreiras, erguer-se alicerces, eu também já fui fazendo. Tá? Estudo do plano de composição. O que nos descreve Monteiro Lobato nesse texto? Uma fazenda negreira, né? De fazenda. Mostre que o autor nessa descrição partiu do geral, que ele apenas enunciou, para o particular, que desenvolveu minuciosamente. Então ele começa do geral, falando que era uma fazenda negreira, falando da parede, né? Depois ele começa a dar
detalhe da parede, o que está acontecendo na parede. Ele falou como que era picado aquele o esteio de cabriúva, ele dá qual tipo de madeira, com que ferramenta tinha sido cortada, não é? Depois ele fala que estava com esse esfarelamento do reboco. Ele dá a descrição das janelas e portas, que não eram quaisquer janelas e portas, mas eram janelas e portas em arco, de bandeiras, que estavam em frangalhos. Depois ele fala dos detalhes das fendas da pedra, o que tinha lá, que tipo de planta, qual que estava na face de Noruega, acho que é face norte, né? Não sei. E depois aqui, que eu fiquei com essa dúvida, né? Quem souber a dúvida, me fala, por favor, nos comentários, tá? Aqui é uma aula, né? Então, uma aula é uma troca. Num cunhal crescia essa figueira. Eu não consegui entender se ela está entrelaçada na pedra desse fundamento ou na pedra que está ali no terreno. E depois dessa característica da escada que sobe, né? Até a porta. Deixa eu ver o que mais aqui. Tudo bem, gente. Então aqui, basicamente, o que eu fiz, né? Mostra que o interesse dessa descrição está nos pormenores descritivos, a gente realmente consegue. Vocês percebam que esse livro ensina a fazer mais ou menos o que um pintor faz. Já teve a oportunidade de algum museu e ver algum aluno de arte que está lá fazendo a cópia, por exemplo, de uma escultura. É isso que o escritor faz. Ele tem aquela visão, aquela imaginação, e ele transcreve os detalhes daquela imaginação no texto escrito descritivo. É isso que ele está fazendo e está nos ensinando a fazer também. Tá? Então, veja, a gente está passando por esses vários exercícios, desses vários autores, para que em um certo momento eu consiga também fazer uma descrição. Ok? Quais são as impressões pessoais do autor? Com que expressões as traduziu? Deixa eu ver aqui. Quando ele fala, por exemplo, pandarecos, né, a bandeira em pandarecos, essa questão também do picados a enxó, ele devia ter conhecimento de ferramenta de marcenaria, né, de carpintaria. Essa questão também da figueira enlaçando as pedras na terrível cordoalha tentacular, como se fosse um polvo, né, com seus tentáculos amarrando, prendendo as pedras, tá? Eu acredito que nisso, certo? Diga em poucas palavras o que pensa do estilo do Monteiro Lobato. Eu gosto muito do estilo dele, eu consegui entender e me coloquei nessa casa. Fiquei curiosa até como seria essa casa por dentro. Tá certo? Então é isso, gente. É isso. Aí depois, ó, quer ver? Ele pede para a gente fazer uma elocução sobre uma igreja. Eu fiz, né? Sobre uma igreja antiga. Eu fiz aqui. Acho que eu já vou falar para vocês. Que ele pede aqui redação imitativa. Então, após esse exercício da redação da Casa da Fazenda do Monteiro Lobato, ele pediu para que a gente escrevesse um texto de redação imitativa. Ele fala que exercício de locução, seguindo o modelo dos 2 primeiros períodos do texto. Fale primeiro de um arranha-céu e segundo de uma igreja antiga. Então, eu vou ler para vocês o meu do arranha-céu, tá? Que eu fiz. Empire States é o edifício mais famoso de Nova York, construído com 10 milhões de tijolos, com projeto reduzido, recuos lisos, bordas das janelas sem decoração, mas seu imponente mastro é arte deco clássico. Foi o que eu escrevi, tá? Isso com relação a arranha-céu. E eu tinha escrito outro, mas acho que é... Bom, vamos lá. Aí ele fala para fazer de uma igreja, né? Eu fiz a igreja de São Thomas. É a igreja em estilo gótico francês na cidade de Nova York.
com pesadas padeiras, com pesadas paredes com contrafortes e a torre mais leve pela presença de inúmeros vitrais grandes e pequenos. Porque ele fala para a gente fazer com relação à dos 2 primeiros períodos do texto. Foi exatamente o que eu fiz, tá? Então, fiz do Arranha-Céu e fiz da Igreja Antiga. Né? Falei da onde que era, ó, é a igreja em estilo gótico francês, na cidade. Para isso eu tive que fazer uma pesquisa, tá, gente? Porque isso aqui eu não tenho, isso aqui pronto. Então eu tive que fazer um trabalho de pesquisa, olhar livros que falavam de igrejas antigas, tá? Eu gostei dessa, de São Thomas. Aí falei, com pesadas paredes em contrafortes, e a torre mais leve, pela presença de inúmeros vitrais grandes e pequenos. Então eu também consigo enxergar, tá? Tá certo? Então é isso. O próximo texto é o texto do gabinete do médico, tá? Aí a gente vai fazer exercício também. As aulas são todas às sextas, né? São aulas maiores, então eu tô deixando aqui. Fica a dica também, né? Esse é o curso, que eu tô compartilhando com vocês aqui. Eu estou fazendo com a Rafa, não custa nada, né? Eu quero colocar materiais aqui no meu canal para vocês, para ajudá-los, né? Mas lembrando, assim, eu tenho material disponível, né? Eu tenho livros de morfologia, que é a linguagem clássica 1, tenho o linguagem clássica 2 ao 5, estou escrevendo o 6, até o fim do semestre sai o 6, se Deus quiser, para habilitar as crianças a entenderem a morfologia de sua língua e a análise sintática. Tudo isso ajuda na compreensão. Um dos textos dessa semana que eu estudei com a Rafa lá na frente já, eu fiz esse exercício, eu pedi para que ela encontrasse o sujeito. O texto fala, o livro fala, o professor Teófilo fala, para encontrar o sujeito. E era um texto difícil, de uma paisagem lá da Serra do Baturité do Ceará. A gente vai fazer aula sobre esse texto, mas assim, já para apontar para vocês. E teve uma parte lá que ficou confusa para mim. Mas a Rafa encontrou o sujeito. Por que a Rafa encontrou o sujeito? Porque a Rafa sabe a gramática. Para um aluno que tem dificuldade em entender, por exemplo, que é um pronome pessoal, que muitas vezes um pronome pessoal substitui um antecedente, que é um substantivo, fica difícil para o aluno, tá? Então, realmente, o meu aluno vai ter a capacidade plena de fazer um exercício desse, que é o que eu tenho visto com minha filha, né? Eu falo aqui daquilo que eu pratico, não é eu falo uma coisa e faço outra. Não, eu falo algo e eu pratico na minha casa. E o que eu tenho visto justamente isso, porque ela domina a gramática e a lógica da linguagem, ela não tem dificuldade em entender o que o texto está falando. Os autores de língua portuguesa, eles invertem as ordens. Às vezes eles colocam itens adverbiais antes do verbo e o sujeito está lá no fim. E às vezes esse sujeito está fazendo uma relação com o termo anterior, um antecedente. Se o meu aluno não sabe fazer isso, e isso eu explico passo a passo, livro a livro, devagar, ele vai ter dificuldade de entender. Tá bom? Então, passa aí pelo meu site. Eu tô com um estoque aqui na minha casa de livros com preço melhor, né? Para alguns lugares do Brasil, frete grátis. Entra lá no meu Instagram, no meu Linktree, estão todos os botões para compra. Se você não faz narração com seu filho, veja minha playlist aí sobre narração. Isso também é resultado no meu trabalho de narração com a Rafaela. Nós vamos completar esse ano 2 anos de prática correta, porque eu não fazia corretamente, tá? Todo dia. Rafaela está narrando Hobbit para mim e eu tenho visto o resultado disso. Quanto é importante o treino da narração. Eu tenho um vídeo aqui na minha playlist, você pode assistir, tá? Eu tenho um curso para isso também, tá bom? Um outro curso que eu tenho é o curso de fundamentos. Se você é educador clássico, deseja educar classicamente, como é que você vai educar classicamente se você não foi educado classicamente? Lá eu falo de assuntos extremamente importantes, como eu já falei aqui do escolher, eu falei aqui do maravilhamento, não falei? Então lá eu falo de outras coisas, como antropologia, toda pedagogia tem uma antropologia, que é o que é o homem,
Quem é seu aluno? Você sabe? Se você sabe quem é seu aluno, você tem até um temor. Você vai se aplicar em estudar, em aprender para ensinar o seu filho da melhor forma, tá? Então, eu deixei essa parte para falar do currículo aqui no final. Mas se você não me conhece, passa no meu Instagram, tem o meu site, tem a mostra dos livros, tem aulas abertas sobre cada livro, tá bom? E eu só quero contribuir para que seu filho, seu aluno aprenda a língua portuguesa, porque se ele aprender a língua portuguesa, ele aprende qualquer coisa, tá bom? Espero que você esteja gostando da aula. Se gostou, eu não vou ficar pedindo aqueles 3, sei lá, compartilhar. Você já sabe, se gostou, faz um comentário aqui, tá bom? Vai ser um prazer te ouvir. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.